Agora, falando sobre preparo e administração de medicamentos por via dermatológica, nós falamos sobre aqueles medicamentos que são prescritos, né, para auxílio do tratamento de doenças inflamatórias, infecciosas, parasitárias, alérgicas e dermatológicas, por uma ação local ou sistêmica. No preparo dessas medicações, né, dessa via, nós temos as seguintes recomendações. O paciente ele pode fazer a aplicação do medicamento desde que ele tenha um fácil acesso ao local, né, a área de aplicação, e que seja bem orientado pelo enfermeiro quanto ao procedimento. Então, ele pode realizar, caso ele tenha uma boa orientação e fácil acesso à área, né, ao local de aplicação. Os medicamentos de uso dermatológico, exceto os que tratam de feridas, eles devem ser aplicados em pele íntegra. Então, é uma pele sem sujidades, que não tenha nenhuma ferida, nenhuma lesão. Então, a não ser, né, a exceção é aqueles que tratam mesmo das feridas. Mas fora isso, os medicamentos de uso dermatológico, eles têm que ser aplicados em uma pele íntegra. Antes de aplicar os medicamentos, a gente tem que limpar completamente aquela pele, lavando cuidadosamente a área para retirar todos os restos de medicamentos. Se necessário, a gente vai realizar o desbridamento local, sendo esse desbridamento privativo do enfermeiro, né, o desbridamento mecânico privativo do enfermeiro. E em caso de uso de bisnagas e de cremes e pomadas, a gente despreza uma pequena porção ali, cerca de 1 centímetro, e a gente aplica a segunda porção sobre a gaze, sem tocar o bico da bisnaga na gaze. Em caso de necessidade de espátulas, a gente não contamina o medicamento com espátula, já que esteve em contato com o paciente. Então, a gente não encosta nada na bisnaga para não haver uma contaminação ali, né? Daí nós temos recomendações específicas para o uso de adesivos, né, que são os PECs. A gente realiza a tricotomia se for necessário, observa o período de permanência da pele, né, na pele, de acordo com o medicamento e o fabricante. A gente observa os eventuais sinais de reação local. E a gente sempre faz um revezamento dos locais de aplicação conforme o tipo e tamanho do PEC e suas respectivas recomendações. A gente sempre evita dobras cutâneas e áreas de transpiração excessiva, né? O que gera um efeito negativo ali na administração desse medicamento, desse tipo, né, de medicamento, que são os adesivos. A gente também tem as medidas de prevenção de infecção, que é a retirada de adornos das mãos dos profissionais, né? Tipo, anéis, alianças, pulseiras, antes de higienizar as mãos. A higienização das mãos antes e após a administração desses medicamentos por essa via. A utilização de técnica asséptica na manipulação dos frascos e tubos de medicamento. Se o paciente ele apresenta algum ferimento aberto, a gente utiliza luvas cirúrgicas estéreis, gases estéreis e material de curativo. E o uso individual de frascos, bisnagas e tubos de medicamentos dermatológicos. Então, não vai ficar distribuindo e dividindo com os pacientes. Então, aquele paciente faz uso daquele certo medicamento, então aquele tubo, aquela bisnaga, aquele frasco é individualmente dele, para ele, para o tratamento dele. Já na via interal, é uma via onde a gente administra medicamentos pela sonda interal ou sonda nasogástrica ou nasointeral, né, pré ou pós-pilórica ou por gastrostomia, em pacientes com impossibilidade, dificuldade ou contraindicação de deglutição. Durante o preparo desses medicamentos, se for uma solução, a gente vai aspirar a dose prescrita com uma seringa de 10 ou 20 ml e a gente completa o volume restante da seringa com água. E se for comprimido, a gente vai retirar da embalagem, colocar no triturador, triturá-lo até ele se tornar pó, diluí-lo em 10 ml de água e aspirar com uma seringa de 10 ou 20 ml. E a gente transfere sempre a etiqueta de identificação para a seringa que contém o medicamento correspondente. Na administração do medicamento, a gente coloca o paciente em Fowler ou semi-Fowler, né, que é de 30 a 45 graus, e para testar o posicionamento e a permeabilidade da sonda. Na sonda interal, a gente abre a sonda, conecta a seringa vazia, aspira e observa se há o retorno de resíduo gástrico. Em sondas interais pós-pilórica, não acontece ao aspirar. Então, no caso, se tiver no intestino, não tem que ter retorno do resíduo gástrico. Agora, se tiver no estômago, a gente tem o retorno ali desse resíduo. Então, é assim que a gente sabe, né, testa esse posicionamento. Não havendo o retorno, a gente vai, no caso de uma sonda interal, né, no intestino, não havendo esse retorno de resíduo gástrico, a gente injeta 10 ml de ar e vamos auscultar o quadrante superior esquerdo do abdômen, confirmando o posicionamento da extremidade da sonda. Já se for na gastrostomia, a gente vai abrir o catéter, conectar a seringa vazia, aspirar e observar se é o retorno do resíduo gástrico. Em caso de dúvida, a gente interrompe o procedimento e consulta o enfermeiro ou médico. Nós também vamos lavar a sonda, administrando de 20 a 30 ml de água, utilizando a própria seringa que continha o medicamento, e a gente aplica uma pressão moderada a fim de remover os resíduos de medicamento no interior da sonda. Esse procedimento ele deve ser repetido entre cada medicamento a ser administrado. Sempre deixamos a sonda fechada. Em caso de uma sonda nasogástrica em drenagem, a gente mantém ela fechada por 30 minutos. A gente deixa o paciente confortável, mantendo o decúbito elevado por aproximadamente 30 minutos. Então, a gente deixa ele na posição de Fowler ou semi-Fowler por aproximadamente 30 minutos para facilitar o esvaziamento gástrico. E nós temos como recomendações por essa via interal o seguinte: sempre que possível, a gente utiliza medicamento com apresentação em solução ou suspensão a fim de prevenir a obstrução e facilitar a infusão.
O termo via interal ele é utilizado de modo geral para definir o acesso ao sistema digestório, seja por sonda orogástrica, nasoentérica ou ostomia de nutrição, né, que é a gastrostomia ou jejunostomia. Antes de triturar os comprimidos, a gente tem que confirmar com o farmacêutico se eles podem ser triturados. Os medicamentos bucais, sublinguais e com revestimento entérico ou de liberação lenta, eles não podem ser triturados. Então, quais são os medicamentos que não podem ser triturados? Os bucais, sublinguais, com revestimento entérico ou de liberação lenta. As cápsulas, elas também não devem ser rompidas e nem diluídas. Então, a gente dissolve e administra também cada medicamento separadamente, lavando a sonda com água filtrada entre cada um dos medicamentos e após a administração do último. Para os pacientes imunossuprimidos, o recomendado é o uso de água destilada estéril para diluir e lavar a sonda interal. Então, para pacientes imunossuprimidos, a gente usa água destilada estéril para diluir e lavar a sonda. O volume de água utilizado para dissolver o medicamento e para lavar a sonda ele deve ser previamente definido. Então, a gente leva em consideração a idade e a condição clínica do paciente, por exemplo, risco de restrição hídrica, etc. Sempre que possível, a gente vai evitar os horários de medicação que interrompam a infusão da dieta interal. Então, a gente vai, se tiver junto com a dieta, não, a gente evita horários que interrompam a dieta interal. A gente vai atentar para o aprazamento adequado, né, na administração dos medicamentos por via interal, considerando a necessidade de jejum, prévio ou posterior, e a interação entre medicamento e dieta em uso, ou com outros medicamentos, no mesmo horário. Então, a gente vai sempre se atentar, né, com a interação dos medicamentos, com a interação dos medicamentos com as dietas, e sempre cuidar desse aprazamento, né? Não faça misturas entre medicamentos ou entre medicamentos e dietas. Então, a gente vai tomar cuidado. Se a gente devia estar atento, então a gente não vai fazer uma mistureba entre os medicamentos e entre as dietas e medicamentos. Atentar para os locais de absorção de certos fármacos, a fim de evitar que sejam administrados em porção do sistema digestório onde não serão absorvidos, principalmente pacientes com jejunostomia. A lavagem da sonda após a administração da dieta ou de medicamento é importante a fim de prevenir obstruções. Na via inalatória, é uma via que a gente utiliza o inalador ou nebulizador e ela é uma via prescrita para o auxílio no tratamento do trato respiratório, produzindo efeitos locais ou sistêmicos ou para fluidificar mesmo as secreções. Na administração do medicamento, a gente vai pedir para o paciente se sentar ou vamos elevar o decúbito do leito dele entre 45 e 90 graus, né, a posição de Fowler. Vamos abrir o fluxômetro entre 2 e 7 litros por minuto e vamos verificar se é uma saída de névoa pelo inalador. A gente entrega o inalador ao paciente e vamos orientá-lo a segurá-lo. Se ele não conseguir segurá-lo sozinho corretamente, a gente vai fixar essa máscara por meio de um cadarço e a gente vai orientá-lo a respirar tranquilamente. Ao término da inalação, a gente vai higienizar as mãos, calçar as luvas de procedimento, fechar o fluxômetro e retirar o inalador da face do paciente. A gente coloca o inalador da bandeja, né? O fluxômetro e o tubo extensor, eles vão poder permanecer instalados para a próxima inalação. A gente oferece os lenços de papel para que o paciente seque o nariz e a face ou realize a higiene oral ali, né, se necessário. Deixar o paciente confortável de acordo com as necessidades dele, retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos e checar o horário da administração do medicamento na respectiva prescrição médica. Como recomendações por via inalatória, nós temos: em unidade de internação ou unidade de terapia intensiva, né, as UTIs, o inalador ou nebulizador eles podem ser reutilizados por até 24 horas. Em caso de reuso, então, o inalador ele deve ser protegido em embalagem plástica, identificado com o nome completo do paciente, o leito e a data de instalação, e mantido junto ao leito. Aí a gente realiza a limpeza com água e sabão e fricção com álcool a 70 antes de cada uso. Após o primeiro uso, o inalador ou nebulizador ele não vai retornar ao posto de enfermagem. Nesse caso, a gente vai preparar o medicamento no posto, colocar em um copo descartável identificado e encaminhar ao quadro do paciente em uma bandeja junto com a prescrição médica. Aí a gente coloca o medicamento no inalador ou nebulizador que se encontra na beira do leito. Em caso de contaminação ou sujidade visível, o inalador ou nebulizador ele vai ser encaminhado para uma desinfecção de alto nível. Aí a gente faz uma asepsia das ampolas também com álcool a 70 e a gente retira a etiqueta e o cadastro do inalador ou nebulizador antes de encaminhá-lo à central de desinfecção e esterilização. Então, na via intradérmica, dentro no preparo do medicamento, a gente faz a desinfecção do frasco ampola com algodão e álcool a 70. Aí a gente conecta a agulha 13 por 45 na seringa de 1 ml e a gente faz a aspiração do valor correspondente à dose prescrita, né? Depois a gente desconecta essa agulha e conecta uma outra agulha 13 por 45 na seringa para a gente poder realizar, né, administrar esse medicamento. Na administração, a gente realiza a antisepsia do local com algodão e álcool a 70 e em um único sentido de direção a gente espera secar. Com o bisel da agulha voltado para cima e fazendo um ângulo de 15 graus em relação à superfície da pele, né, a gente introduz a agulha por aproximadamente 3 milímetros, somente o bisel da agulha, abaixo da epiderme do paciente, com um movimento delicado, porém firme. A gente não é para friccionar o local da pápula, depois da administração do medicamento, não é para a gente ficar friccionando o local, porque cria uma pápulazinha, né, quando o medicamento entra. Então, não, a gente não tem que friccionar esse local com algodão nem com outro material, e a gente vai orientar o paciente a não coçar nem esfregar o local.
Nas recomendações dessa via, nós temos o seguinte: a gente administra um valor no máximo de 0,5 ml, então o máximo a ser administrado por via intradérmica é 0,5 ml. Os locais indicados para aplicação são a face anterior do braço e a região subescapular. As seringas de aplicação têm capacidade para 1 ml e apresentam graduações em decimais ou centesimais. Em situações específicas, nas quais a antisepsia ela possa interferir no tempo de absorção do medicamento ou na reação local, ela é contraindicada. Então, se a antisepsia ela for interferir no tempo de absorção ou na reação local, ela vai ser contraindicada. Em caso de PPD, é necessário demarcar a área da aplicação com uma régua a fim de medir a reação local posterior. Aí, a injeção ID ela é de 0,1 ml. Ela é feita na face lateral, na face ventral do antebraço. É importante monitorar. Essa ID, né, na verdade, ela é como se fosse aquelas de teste de alergia, né? Aí, a 0,1 ml ela é feita nessa região da face ventral do antebraço. E é importante monitorar o paciente por cerca de 30 minutos após a aplicação. ID, né? Para constatar uma reação alérgica grave. A gente vai realizar também as medidas de prevenção de infecção, que é retirar os adornos das mãos dos profissionais, higienização das mãos, utilização da técnica séptica na manipulação dos medicamentos, dispositivos e materiais, e realização da asepsia de frascos e ampolas com álcool 70. Aí nós temos também a via intramuscular, né, que é uma via prescrita para medicamentos que não podem ser absorvidos diretamente pela mucosa gástrica, então a gente obtém uma ação mais rápida do que a via oral. No preparo desses medicamentos, a gente faz a desinfecção do frasco ampola com algodão embebido em álcool, né? Embebido em álcool a 70%. A gente conecta a agulha 40x12 na seringa, que é a agulha da aspiração, né? Aí, após isso, a gente desconecta a agulha e conecta uma agulha específica para a via intramuscular, né? Aí, a gente vai escolher essa agulha segundo o biotipo de cada pessoa. Então, se o biotipo do paciente for magro, a gente vai escolher um tipo de agulha. Se ele for normal, outro tamanho. Se for obeso, outro tamanho. E aí nós temos uma tabela do seguinte: em solução oleosa ou em caso de suspensão, a agulha escolhida para a pessoa que é magra é de 25/8. A agulha que é escolhida para uma pessoa normal é de 30/8. E a para um obeso é 40/8. Já no caso de uma solução aquosa, para o magro é 25/7, para uma pessoa de biotipo normal é 30/7 e para um obeso 40/7. Na administração do medicamento por via intramuscular, a gente vai pinçar a pele e o músculo do local selecionado com o dedo indicador. E aí, a gente vai inserir a agulha em um ângulo de 90 graus em relação ao músculo e vamos tracionar, puxar, né, o êmbolo da seringa para certificar de que não há retorno sanguíneo. Se houver um retorno sanguíneo, a gente vai retirar a seringa e vamos reiniciar o procedimento. Os locais da aplicação da via intramuscular, primeiro local é o músculo deltoide, né, que fica 4 dedos abaixo do acrômio, na direção, o músculo glúteo do quadrante superior lateral, então a gente faz como se fosse uma cruz na nádega, e no quadrante superior a gente vai aplicar ali, né? E no músculo vasto lateral também, no terço médio, também é outro local de aplicação. E na região ventroglútea, né? Que é ali na parte lateral das nádegas. Então, como recomendações dessa via intramuscular, nós temos que a reconstituição de medicamentos apresentados em forma de pó ou liofilizado, ela deve ser realizada utilizando-se o diluente recomendado pelo fabricante. O medicamento administrado por via intramuscular ele não deve ser misturado com qualquer outro medicamento na mesma seringa. Então, não pode misturar medicamento a ser administrado na via intramuscular. Não pode misturar medicamento. Os locais de aplicação, os músculos, eles devem ser alternados durante o tratamento. Se o volume a ser administrado ele ultrapassar a capacidade do músculo, a dose ela deve ser fracionada e aplicada em mais de um local. Então, se o volume administrado ele for ultrapassar a capacidade daquele músculo, a gente vai fracionar a dose e aplicar em mais de um local. Antes da administração, é importante inspecionar visualmente e por palpação o local da aplicação, verificando se não há enrijecimento, presença de nódulos subcutâneos, hematomas, inflamação local, lesões cutâneas ou marcas de outras aplicações. Nesse caso, a gente vai escolher outra região para aplicação. Então, se tiver alguma lesão, alguma incoerência, alguma contraindicação ali naquela pele, naquele local, a gente vai escolher outra região para aplicação. A administração intramuscular ela é contraindicada em pacientes com distúrbios de coagulação ou que fazem uso de anticoagulantes, ou que possuem próteses. Por exemplo, se eu tenho uma prótese na perna, então eu não posso administrar uma intramuscular ali naquela perna, por conta da prótese. Então, a gente avalia a massa muscular e a composição do corpo, ou seja, o biotipo do paciente, para poder escolher o comprimento e o calibre da agulha mais adequado. As regiões e músculos de escolha para a administração da intramuscular e os respectivos volumes máximos, a gente também tem que estar atento a isso, né? E a gente vai realizar também as medidas de prevenção de infecção, que é a retirada de adornos das mãos dos profissionais, higienização das mãos, utilização da técnica séptica na manipulação dos medicamentos, dispositivos e materiais, e asepsia de frascos, ampolas com álcool 70. Para a gente entender melhor a quantidade, né,
o volume máximo de cada região. No glúteo, na região dorsoglútea, né, que é aquele quadrante superior das nádegas, podemos administrar até 5 ml. No vasto lateral da coxa, no terço médio, é até 4 ml. No glúteo, na região ventroglútea, que é ali do lado, né, das nádegas, é até 4 ml também. E no músculo deltóide, que é no braço, é até 2 ml, que são 4 centímetros abaixo do acrômio. Agora, falando um pouco sobre a técnica em Z, é a técnica recomendada principalmente para os pacientes com alta probabilidade de refluxo, como, por exemplo, medicamentos, né? Medicamentos com alta probabilidade de refluxo, como medicamentos oleosos ou suspensões. E para medicamentos em que o refluxo ele pode causar danos à pele, como anticoncepcionais e medicamentos à base de ferro. Então, a gente vai, com os dedos da mão espalmada, a gente vai repuxar firmemente a pele e manter ela esticada. Aí a gente insere a agulha no ângulo de 90 graus em relação ao músculo, a gente vai tracionar o êmbolo para ver se vem sangue, se vier sangue, a gente vai retirar a seringa e reiniciar o procedimento, e a gente injeta lentamente o conteúdo da seringa, ainda com a pele esticada. Aí a gente aguarda 10 segundos e depois a gente retira a seringa e solta a pele simultaneamente. Que aí, com essas manobras, os tecidos superficiais, que é a pele e o tecido subcutâneo, eles vão ser deslocados, mas não a musculatura. Então, ao voltarem à posição original, o canal formado pela agulha, ele vai assumir um trajeto irregular, que é em Z, né? Que impede o refluxo do medicamento. E essa técnica, ela é contraindicada, a técnica em Z, ela é contraindicada para crianças menores de 2 anos de idade e para indivíduos debilitados. Na via intravenosa, nós temos uma via ali prescrita para uma administração de grande volume de líquidos e onde a gente obtém uma ação imediata daquele medicamento. No preparo do medicamento, nós temos os seguintes adendos, né? Se for uma solução em frasco ou bolsa já pronta para uso, ou seja, aquela dose ali certa, a gente conecta um equipo de soro ao frasco bolsa, retira o ar do equipo, preenchendo ele com medicamento, e a gente mantém a extremidade do equipo de soro protegida. Se for uma solução em frasco ampola sem necessidade de diluição, a gente vai conectar uma agulha 40x12 na seringa e vamos aspirar a dose prescrita simplesmente. Se for uma solução em frasco ampola com necessidade de diluição, a gente conecta a agulha 40x12 na seringa, a gente faz a diluição do medicamento utilizando o diluente em volume adequado, conforme a prescrição médica e indicação do fabricante, e a gente aspira o conteúdo do frasco ampola, né? O volume correspondente à dose prescrita. Se for pó ou liofilizado, a gente conecta a agulha 40x12, faz a reconstituição do medicamento utilizando o diluente em volume adequado, e a gente aspira o conteúdo do frasco ampola. Aí, depois disso, a gente vai retirar o ar da seringa, desconectar a agulha e conectar uma nova agulha 25x8. Na administração por um dispositivo de acesso venoso central ou periférico já instalado, a gente bloqueia a via de acesso do soro durante o período de administração do medicamento. A gente testa aquele dispositivo venoso como? A gente vai tracionar, puxar o êmbolo da seringa, até que uma pequena quantidade de sangue reflua, né, volte. Não é indicado a aspirar catéteres venosos salinizados, ou catéteres plásticos, ou catéteres de pequeno calibre. Então, a gente não pode aspirar catéteres venosos salinizados, catéteres plásticos ou catéteres de pequeno calibre. Fora isso, a gente traciona e puxa para ver se o sangue vem, para ver se esse posicionamento tá certo, tá? Tá bom, né? Tá direito. Aí a gente observa os sinais de infiltração no local da punção. Aí a gente também presta atenção às queixas do paciente de dor, desconforto, reações ou alterações do paciente. Se ocorrerem durante a administração, a gente interrompe. Então, se tiver algum sinal de infiltração no local da punção, a gente vai interromper. E a gente comunica imediatamente ao médico. Após a administração, a gente bloqueia a via de acesso da torneira de 3 vias, desconecta a seringa e coloca uma nova tampa de proteção da torneira de 3 vias. Ou a gente restabelece a infusão de soro e controla o gotejamento, ou a gente faz a salinização do catéter venoso periférico. Já na administração por pulsão venosa periférica, a gente conecta a seringa que contém o medicamento ao catéter venoso, traciona o êmbolo da seringa até que reflua uma pequena quantidade de sangue, e após a administração a gente retira o dispositivo de acesso venoso, comprimindo o local da punção com algodão seco por alguns minutos. A gente observa se há um sangramento persistente no local da punção. Se houver um sangramento persistente, a gente mantém a compressão. Fazemos um curativo no local da punção e orientamos o paciente sobre o cuidado com o local. Ou a gente inicia a infusão de soro, se for prescrito, né, e controle do gotejamento, ou a gente faz a salinização do catéter venoso periférico. As recomendações dessa aviação. Relativas aos pacientes, a gente avalia algumas características do paciente, né, como peso e idade, rede venosa periférica, que é o calibre, enrijecimento, coloração, enfim, e sintomas e alterações que o paciente ele possa apresentar durante a administração do medicamento. A gente verifica a integridade daquela pele e as condições do dispositivo venoso instalado, observando os sinais de flebite, hematomas, infiltração, extravasamento, dor ou outras anormalidades. Nesses casos, a gente não inicia ou a gente interrompe a administração. A gente retira o dispositivo venoso e pulsiona um novo acesso. Aí a gente registra essas informações no prontuário do paciente. A gente verifica o histórico de alergias, orienta ele quanto à terapia medicamentosa prescrita, escolhemos o dispositivo venoso periférico mais adequado para ser instalado nele, a gente fixa adequadamente o dispositivo venoso periférico com uma fita hipoalergênica estéreo ou uma película semipermeável transparente, e nela devem constar, né, a data, o horário da instalação do dispositivo e o profissional que o instalou.
A gente verifica a data de inserção do dispositivo venoso periférico e esse dispositivo ele não deve permanecer no mesmo local por mais de 72 horas. A gente orienta o paciente quanto aos cuidados com o dispositivo e a gente monitora as possíveis reações durante e após a administração de medicamento IV. Como relações pirogênicas, anafiláticas ou outras queixas do paciente. As recomendações relativas aos medicamentos são as seguintes. A gente vai verificar as características físico-químicas dos medicamentos a serem administrados por via intravenosa, como o tipo de substância, se ela é vesicante ou irritante, se tem o pH dela, solubilidade, volume, tempo de infusão, estabilidade, pós-reconstituição e ou a pós-diluição, né? A fotossensibilidade, termolabilidade, validade, alterações das características da solução, como cor, alteração da cor, né, formação de cristais. Aí a gente vai verificar a compatibilidade entre os medicamentos administrados simultaneamente. Caso haja alguma incompatibilidade físico-química entre os medicamentos, a gente faz o seguinte, a gente altera o aprazamento ou a gente administra sequencialmente, tipo, um após o outro. E a gente lava o dispositivo venoso com soro fisiológico após a administração de cada medicamento. Aí a gente faz a dupla checagem dos medicamentos de alta vigilância, né, os MAV, no preparo e antes da administração. A gente realiza as medidas de prevenção de infecção também, retirada de adornos das mãos dos profissionais, higienização das mãos, utilização de técnica asséptica na manipulação de medicamentos, dispositivos e materiais, asepsia de frascos, ampolas e conexões com álcool a 70, controle de tempo e de instalação do dispositivo venoso periférico, por até 72 horas no mesmo local, e das condições de fixação, como sujidades, umidade, adesão à pele. Quanto ao tempo de administração do medicamento por via intravenosa, vai depender, né? Porque cada medicamento ele é determinado em função, o tempo, né, de cada medicamento, ele é determinado em função do princípio ativo, né, a farmacocinética, que é o movimento que o medicamento faz no nosso organismo, da ação desejada, do volume a ser administrado. Então, é importante considerar as recomendações do fabricante do medicamento e do médico. De modo geral, os modos e tempos de administração de medicamentos intravenosos, eles podem ser classificados da seguinte forma. Em bolos. A administração ela é realizada em até 1 minuto, infusão rápida entre 1 e 30 minutos, infusão lenta entre 30 e 60 minutos, infusão contínua em tempo superior a 60 minutos, ininterruptamente, como, por exemplo, a cada 6 horas. E infusão intermitente é em um tempo superior a 60 minutos, mas não contínua, por exemplo, em 4 horas uma vez ao dia.